Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você tem aí um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações ativado. Você sempre será lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E aproveite ao máximo o conteúdo existente na parte de aprendizado. Nessa análise de fechamento, vou falar aqui sobre os seguintes ativos. Primeiramente, o índice Bovespa, depois futuros, mini índice e mini dólar. Apareceu algo que não era para aparecer. Então, apareceu uma cena aqui que não era para aparecer. Vamos colocar as cenas corretas. Então, vou falar do mini índice e do mini dólar. Aqui os dois. Depois disso, eu venho falando das ações. Vão ser aqui 17 ações mais o BDR da Disney. Essa lista aqui de ações. Então você dá uma olhada já nessa lista aqui, dá uma pausa aí no vídeo para ver quais são os ativos. Se o ativo que você gostaria que fosse analisar não está nessa lista, aqui embaixo você já pode deixar nos seus comentários, aqui nos comentários você pode deixar o seu pedido de análise para a próxima análise de fechamento do pregão. Será um prazer atender aí o seu pedido. Logicamente a gente vai atender o maior número possível que a gente conseguir aqui na análise de fechamento do pregão. E aproveitando que você já está aí ativo, deixando um comentário, deixe seu like, seu joinha enquanto eu rodo aqui a vinheta. Você já deixa um like, um joinha aqui, dessa forma você nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado já de imediato. Vamos lá, dia que Bovespa terminou o pregão muito bem, com alta aí de 2% exatamente. Depois do sinalzinho de fundo no pregão de ontem, ganhou força hoje bastante, fechou acima da média, fechou acima de uma resistência aqui do 100.763, retorno para cima dos 100 mil pontos, aumentando a probabilidade inclusive de retomar a tendência de alta de curto prazo. Para fazer isso tem que superar o 102.237. Aqui está essa zona de resistência, esse topo. Isso mudaria a tendência de baixa para a tendência de alta, porque basicamente dois fundos no mesmo nível de preço. Seria algo muito relevante? Na minha opinião, não, porque pela forma como está acontecendo aqui pelo gráfico semanal, a recuperação, já tem até essa sinalização positiva, aqui 225 até os 720 é a zona principal de resistência. Depois disso vai ter mais perto, se aproximando dos 105.135 pontos. Então a expectativa seja mais otimista para mim seria isso aqui, de buscar a região dos 105 mil pontos, porque isso aqui vai aumentando a chance de ter aqui uma correção que pode durar aqui mais 1 a 2 candles, gráfico semanal, e ter algo para baixo na sequência. Essa ainda é minha expectativa, tá? Pelo que está se desenhando aqui por enquanto. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui já uma perda da mínima do candle anterior, dentro do movimento de baixa do G60, que traz uma chance de poder caminhar aqui para a média móvel exponencial de 3 períodos, abriu caindo, foco em venda, topo descendente, ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente topo descendente. Abriu subindo, dá para ainda buscar compra? Dá, o ideal é que fosse para cima ali do 102.400. Fundo ascendente acima desse patamar. O ideal fosse acima dessa região. Abre subindo e fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima do 102.400. No decorrer do dia, caiu aqui, chegou na média, gerou sinal de alta, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Dólar no pregão de hoje, queda mais forte, perdeu a mínima do candle anterior. Para quem acompanhou ali o Giro dos Futuros, falando dessa perda de mínima logo no início do pregão, ficasse atento lá para a ponta vendedora no dólar no decorrer do dia de hoje. Gráfico de 60 minutos, movimento longo para baixo, que chega num nível de suporte, média ali de prazo maior, gap de alta, topo anterior, mais movimento lateralizado. Significa dizer o quê? Força para cair e fraqueza para subir. Então fica uma expectativa mais de queda. Abriu subindo, compra só se for de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais próximo da média de uma zona de resistência que foi superada, que pelo menos acima dos 385. Fundo ascendente acima dos 385. Abriu caindo, melhor ainda. Primeira possibilidade de pivô de baixo, segunda possibilidade de topo descendente abaixo, no mínimo aí dos 379. Se as sinalizações de baixa no próximo pregão já foi abaixo dos 374,
melhor ainda para buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos no dólar. Vamos começar aqui falando das ações agora. PTR4, pregão de hoje, alta de 2,93%. Tendência indefinida, lembrando pelo gráfico diário, retoma a tendência de alta se superar os 29,28. Possibilidade de abrir compra na Petro? Por enquanto não, para mim nada a ser feito. Ativo entre as médias ficando mais flat, né, que seria mais horizontal aqui, ó. Então, cenário mais indefinido, prefiro ficar de fora aí do papel. O outro ativo para ser falado aqui, a Vale 3. Lembrando, para você estar comprado na Petro, bota o stop abaixo da mínima de ontem, 26,90, estaria bem protegido. Está vendido e quer deixar o stop mais bem protegido possível? Coloca o stop em 29,28, desculpa, 29,29 acima dessa máxima desse topo, ou acima da máxima do pregão de hoje, confirmando aí a chance de ter um movimento maior de subida. A máxima, acima da máxima do pregão de hoje é 28,92, seria em 28,93. Vale 3, gap forte de alta, 2,91%, movimento de subida pelo gráfico diário, tendência também indefinida, retoma a tendência de alta se romper essa máxima aqui. Que máxima é essa? R$ 80,23. Então, por enquanto, não está em tendência de alta. Está dentro de um movimento de subida. Aguardaria pelo menos mais um candle para tomar uma decisão aí de reposicionamento do stop para quem comprou no swing trade um fundo no mesmo nível do fundo anterior. E subiria esse stop para baixo da mínima do pregão de sexta-feira a partir da segunda-feira. Essa é a principal alternativa, na minha opinião, aí de condução do ativo, dessa operação no ativo. Depois disso, vou falar aqui das posições que a gente encerrou a operação, abriu novas entradas, tudo isso aqui, ó, dentro do aplicativo DV Invest. Se você ainda não está com ele aí, ou aqui na parte da descrição desse vídeo, vai ter um link lá. Acesse o aplicativo no seu celular, vai lá na loja do aplicativo lá, na Apple Store, na Play Store do Google e procura por DV Invest, baixa o aplicativo, se cadastra lá, tem acesso gratuito durante pelo menos 30 dias. Avalie lá todo o conteúdo, as carteiras, as recomendações que a gente está bem ativo aqui na parte de recomendações swing trade. E também você pode acessar pela web app.dvinvest.com.br. Então vamos lá, começando então para falar de MRV3, foi um dos destaques no pregão de hoje, alta de 6,42%. A gente tinha reposicionado o objetivo dessa operação e ela foi lá bater no objetivo, no segundo objetivo que a gente tinha reposicionado, gerando uma melhor relação risco-retorno para a nossa operação. Então encerramos essa posição comprada, lembrando que a compra foi executada aqui nesse dia, perto do fechamento desse pregão, tentando pegar a continuidade do movimento de subida e terminou dando certo essa posição de MRV3. Vou colocar aqui na tela para vocês o controle das operações. MRV3, cadê aqui? MRV3, achando a MRV3, está aqui, 9,79% de ganho na MRV3. Capital total cresceu 1% após essa operação encerrada no ativo. O próximo ativo que teve a operação encerrada foram CEMIG 4, stop reposicionado para cima da máxima desse candle. O stop foi acionado, que é um stop de proteção de lucro, que a nossa venda tinha sido feito mais aqui para cima, foi aqui nesse candle. E buscamos aqui uma saída ainda com lucro dessa operação da CEMIG 4. Desculpa, terminou fechando com alta de 1,78%. Resultado da operação, então, de CEMIG 4 foi de 1,92%, gerando quase 0,3% de crescimento do capital total nessa posição aí, um ganho parcial na CEMIG 4. E o outro foi VEG3, se falar BIF3, VEG3. Fechou o pregão em alta de 1,88%. Reposicionamos o stop abaixo da mínima do pregão anterior. Ela terminou acionando nossa saída com stop de proteção de lucro e evoluiu ainda no dia de hoje, alta 1,88%. Quem tiver ainda comprado, faz sentido deixar o stop aqui em 26,79 e ir subindo agora cada nova mínima ascendente aqui do gráfico diário, para quem está comprado ainda em VEG3. Passando os dados de encerramento dessa posição da VEG3, ganho de 1,43% nessa operação, crescimento de 0,18% capital total nessa posição da VEG. Seguindo, para a gente comentar aqui a MRFG3, recomendação de compra no pregão de hoje, após esse candle de baixa, tentando pegar a continuidade, assim, uma mudança da tendência dela, que era uma tendência de baixa. Aqui está a mudança da tendência. Considerando aqui esse candle de baixa, um candle de correção desse forte de alta, ficando com a expectativa de poder ter algo mais para cima, algo como aconteceu em Carrefour, vocês vão ver daqui a pouco.
Vamos ver se ela consegue fazer algo com esse aspecto aqui, inclusive gerando um fundo ali no gráfico semanal, se ela gera alguma correção um pouquinho maior, buscando ali a média do semanal ou a região ali na faixa dos 14,57. Essa é a ideia dessa operação, já num viés mais positivo para MRFG3. Tá? Só lembrando aqui na parte de controle aí das operações que a gente coloca aqui. Registra todas as operações desde agosto de 2010. Nós temos aqui a entrada em cima de uma Mafrig ali por volta dos R$ 13,20, 12,60 stop, risco de 4,55%, objetivo em 14,10, alocando 11% do capital total nessa operação da Mafrig. Então ela fechou, a gente entrou em 13,20 e ela fechou em R$ 13,21. Em MGLU 3, abri aqui uma exceção e busquei uma entrada em... O que é uma exceção? Porque ela está cotada abaixo de R$3. Mas eu ainda continuo ali olhando o MGLU 3, pregam outro, principalmente que tem uns pedidos aí sobre o MGLU 3. Está dentro do movimento de subida para provável mudança de tendência. O gráfico semanal já deu um sinalzinho de alta bom, superando a máxima do candle anterior, quebrando a sequência de máximas descendentes no semanal. Então isso é algo positivo. Gerou aqui duplo fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então a expectativa, vamos ver se ela mantém aqui acima desse patamar. E eu vou colocar aqui na tela os dados da recomendação: 2,57 com 2,37 de stop, 2,57 de entrada, ela fechou 2,56, 2,87 objetivo, 7,78% tamanho do stop, significa dizer que o papel tem uma volatilidade maior. E, consequentemente, 6% de alocação, ou seja, quanto mais volátil for, quanto maior o risco for do papel, menos capital a gente aloca na operação. Mais um ativo, Qual 3, agora Qual 3 na ponta vendedora, ou seja, depois desse longo movimento de queda, deixa eu colocar aqui, depois desse longo movimento de queda, movimento de alta, chegando em nível aqui de resistência, batendo ali na média, venda aqui no fechamento, tentando pegar o movimento para baixo. Passando os dados então desta venda no ativo. Vou colocar aqui na tela para vocês. 12,40 com stop em 13,10, objetivo em R$ 11,00, 5,65% do tamanho do stop, 9% de capital, 9% de capital total alocado no papel. Então são essas as posições que nós temos aí, que foram recomendadas no dia de hoje. E temos aqui as posições que ainda ficaram em aberto, que nós temos aqui FLRY3, Fleury, que fechou o pregão muito bem, com alta de 3,01%, vamos ver até onde vai isso aí, mas por enquanto nenhuma mudança em relação ao stop da posição comprada, mantemos ela desse jeito. O outro ativo que a gente está comprado, CRFB3, fechou também muito bem o pregão, alta aí de 3,92%, já reposicionando o stop dessa operação, o objetivo dessa operação, stop não, o objetivo dessa operação, que era 17,68, agora a gente colocou lá para 17,96, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno, assim como a gente fez com a MRV3, vamos ver se ela consegue fazer isso aí para a gente, mas a gente vai ficar de olho no sentido de gradativamente mudar o stop dessa operação para não aí sair perdendo dela, o mercado aí dando continuidade ao movimento de subida. Então tá, são esses ativos aí, a gente está em 5 posições em aberto, uma venda e 4 compras nesse momento aí, já com fechamento de 3 operações no pregão de hoje, todas elas gerando lucro para as operações aí de swing trade, né, que nesse momento já está ali no mês na quase 4% de retorno nas operações de swing trade. Vamos lá então falar agora de BBDC4. Lembre-se, se essas recomendações estão sendo úteis para você de alguma forma, estão te ajudando de alguma forma, você está mesmo que aprendendo, dê um like, dê um joinha, compartilhe com um amigo, com, enfim, parente aí que você tenha, até inclusive aqui sobre o aplicativo. E você pode receber tudo isso dentro do aplicativo DV Invest. Aproveite aí que a gente está bem mais ativo em relação a todas as recomendações aí desse swing trade. Bradesco, alta de 2,06%, continua dentro de uma tendência de baixa. Desafio principal agora na faixa de 17,58 e na sequência 17,66, zona de resistência. Movimento longo para baixo semanal, favorece um repique de alta, mas com um teto bem relevante. Nessa casa aqui, ó. Nessa região de dois fundos anteriores, na casa de 17,77 a 17,89. A gente está falando de um espaço aqui, mais ou menos de uns 2,45 a 3% aqui para cima. Então ficar atento para quem está comprado, chegou nessa região aqui da média, gerou uma sinalização de baixa, possível saída da posição comprada. Por enquanto,
daria para manter a posição comprada. Para quem quiser trabalhar com stop bem curto mesmo, jogaria abaixo da mínima do pregão de hoje em 17,13, falando de operação de swing trade. Uzi Minas, ativo que está dentro da tendência de baixo pelo gráfico semanal, tendência de baixo pelo gráfico diário, vai lá, bate em cima da zona de resistência média móvel de 13 períodos mais gap de baixo, principalmente a parte ali de fechamento 901, perde força, deixa um candle de reversão chamado de estrela cadente, a perda da mínima desse candle aumentará a probabilidade de queda, quem tiver comprado é uma das alternativas de encerrar a posição comprada no papel. Para mudar a tendência, ela precisa continuar o movimento de subida e superar essa máxima aqui, que é o último topo descendente, R$ 9,48. Então, no máximo aqui seria buscar alguma posição de venda nesse ativo. Ciel 3 teve bem, não pega hoje, mas perdeu força. 2,36%, onde é que ela perdeu força? Em toda essa zona de resistência aqui. Ó, a quantidade de candles que tinha aqui nessa mesma faixa de preço, que bateu aqui, novamente por aqui, zona de resistência de novo e de novo. Não consegue ficar acima. O ideal seria buscar entradas acima dessa região já arredondar ali para R$ 4,00. Mas já seria aceitável ali para cima dos 3,95 pelo menos. Mas o ideal seria acima dos R$ 4,00. Fechamento ou sinal de fundo acima dessa região, pode ser até pelo gráfico de 60 minutos. Então ativo aí dentro de um viés ainda maior de alta semanal, olhando para o mensal também, aqui o gráfico diário. Um leve viés de alta, mas para mim é um cenário mais de indefinição, ou seja, isso aqui, ó, essa lateralização do preço. Precisa voltar para cima dos R$ 4,00 para representar algo mais significativo em termos de expectativa de alta para essa ação. B3SA3, alta hoje de 2,25%. Um bom fechamento, por que um bom fechamento? Porque é uma região que ela vinha respeitando. Ó. Eram várias mínimas ali anteriores, sombras anteriores dos candles, que era suporte, que virou resistência. E agora ela consegue fechar acima. Então, se ela conseguir superar a máxima desse candle aqui de ontem, que é o candle ali de quarta-feira, 11,43, aumentará a chance de buscar um próximo nível de topo, que seria mais aqui para essa região. Desde um patamar dos 11,69 até a região dos 11,77. Então, ativo aí, podendo ter algo maior para cima. A próxima ação a ser comentada, só para lembrar que ainda a BB3CA3 está dentro de uma tendência de baixo pelo gráfico diário e uma tendência de baixo pelo gráfico semanal. Logicamente, a superação da máxima desse candle aqui que eu já comentei, que é 11,43, já muda um pouco mais para uma tendência mais indefinida. Mas o que realmente retoma aí um pouco mais a questão da tendência de alta, rompimento é dos 11,77. Embre 3, Embraer. Fraqueza para subir por enquanto. Dá para perceber o que aqui é um cenário de indefinição da tendência, topo descendente, fundo ascendente. Papel travado ali em cima da média. Se fosse arriscar algo, seria um pouco mais para venda. Perdeu a mínima do candle de hoje, tentando pegar algo para baixo, só que já tudo com venda em cima de duplo suporte. Risco um pouquinho mais alto em Embraer, mas de maneira geral não vejo um cenário adequado para compra e venda mais apertada em termos de relação risco-retorno por conta do suporte muito próximo. Rente 3, alta forte, alta de 5%. Essa ação, com essa alta aí de 5%, ela proporciona a mudança da tendência dela, tipo a confirmação dessa tendência que ela já tinha feito ontem aqui, rompimento dessa máxima, pivô de alta. Retorno forte para cima de um nível também, de outro nível de resistência, que aqui era resistência, virou suporte, era para ser resistência, já fechou acima. Criando a expectativa maior de buscar essa outra região de topo, na faixa dos 58,25. Distância para lá, 4,13. Para a mínima desse candle, 4,1. Basicamente o mesmo percentual aqui para cima para o tamanho do stop, que seria fazer uma compra com um candle desse tamanho. Então eu prefiro ficar atento nessa ação em buscar a oportunidade de entrada com sinalizações de alta aí nos próximos pregões, que fosse para cima da região de R$ 54,75. Desculpa. Elet 3, ação que terminou o dia de hoje apresentando ali uma leve alta de 1,2%. Tentou ele gerar um fundo fechando acima de uma região aqui dessa máxima, não conseguiu. E ainda respeitando esse nível aqui anterior, de basicamente uns 2 testes por aqui, mas essa máxima aqui bateu lá e não conseguiu ficar acima.
inclusive uma outra resistência aqui na faixa lá dos 45,24, mas de qualquer maneira tem um sinal de fundo ascendente. Para quem está comprado ou comprou, bota stop abaixo dessa mínima desse fundo, em R$ 43,43. E para fazer qualquer mudança desse stop, aguarda pelo menos mais uns 3 a 4 candles para fazer alguma mudança do stop dessa posição comprada em Elet 3. E diz B34, que é Disney. Terminou o dia aí com estabilidade, basicamente menos 0,14%. Está dentro de uma tendênciazinha de alta fraca. Que fraca, não, porque rompeu aqui essa máxima e nem andou, parou na resistência, não deu continuidade, enfim. Mas a tendência de alta. Quem quer trabalhar com stop mais curto, stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Quem quer buscar alguma compra nesse ativo, ideal que lateralize e gere um pivô de alta para buscar alguma entrada nessa ação, seja um rompimento dos, falando de swing trading, R$ 35,36. Lembrando que eu estava fazendo uma correção curtinha, em busca ali da média móvel 3 períodos, que nesse momento tem um ponto de resistência em 36,44, aqui no gráfico diário 35,38. É a zona principal de resistência para essa ação. Esse BDR, essa ação não, esse BDR. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, o Adalto Vieira, Kaique Stein aqui também. Acompanhe aí de perto. A gente costuma aí interagir sempre com vocês, mandando direct. Você manda direct pra gente, sempre buscamos responder a todos. Então participa lá, tem sempre informação relevante nos stories ou mesmo através do feed. Um grande abraço a vocês e até amanhã.